Aimar tem poder para pisar agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que eu estou a falar para outras pessoas. Os irmãos são mesmo brasileiros, amém? Amém? São mesmo brasileiros? Amém. Tem sangue latino, amém? Amém? Eu sou africano, eu não sou brasileiro não, eu sou europeu. Então eu vou vibrar e vou puxar os irmãos para vibrarem. Amém? Jesus está vivo. Amém? E onde Deus está, aí há o Espírito de Deus. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amém? Deus vai curar-te nessa noite, no nome de Jesus. O que é teu, Deus vai te dar. E aquilo que é na tua vida, Ele vai ativar pelo seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Então, Satanás foi precipitado dos altos céus porque houve nele essa essência maligna. E a essência maligna começou lá nos céus. Agora, quando nós vemos para a terra, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Estou a colocar uma base porque não posso entrar no testemunho assim, falando já aqui, não. A palavra de Deus é a base. Amém? Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá rapidinho? Gênesis capítulo 3, versículo 15. A batalha começou lá no céu e Satanás foi precipitado para as profundezas da terra. E a partir daí, ele começou a habitar nos céus, não os céus de Deus, mas no céu atmosférico. E nós encontramos a base bíblica no livro de Efésios capítulo 2, livro de Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo fala de uma forma muito bonita da estrutura da hierarquia do mal. Então nós estamos a falar de Satanás, que é o inimigo primário. Lembre bem, que é um inimigo vencido. Não quero aqui que os irmãos comecem a dar poder no diabo. Aleluia! É um inimigo derrotado. Por isso é que eu estou a dar essa volta, a cimentar a base de certo conforto, benefícios, poder, influência, seja o que for, político, social, econômico, religioso, porque são esses motivos que levam as pessoas para a busca dessas influências, desse lugar, ou por ignorância, ou por herança familiar, como eu recebi, foi de família. Então eu quero te dizer que Deus te ama muito. Entraste no único lugar da terra onde Deus se revela. Deus está em todos os lugares, mas esse é o único lugar do mundo onde Deus se revela. O único lugar do mundo que se chama casa de oração, onde Deus pode quebrar todas as maldições, todas as alianças que entraste, sejam conscientes ou na ignorância ou inconsciente. Há poder nesse lugar para mudar a tua história. Aleluia. Glória a Deus. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele engana. A princípio é gostoso. No final estarás tão enlaçado que não conseguirás sair senão pela misericórdia de Deus. E diz aí que a causa da inimizade, nós estamos a falar de batalha espiritual. Então, a causa da inimizade entre nós e Satanás é o próprio Deus. Deus é que colocou a inimizade entre nós e Satanás. Está aí no versículo 15. Porque Satanás enganou a mulher e a mulher influenciou o homem. Deus emitiu decretos sobre as três personagens. Sobre a mulher, você vai gerar a base da dor. Ai, como dizem em África, ué! A minha esposa, a minha irmã, quando deu a luz, eu não sabia que ela falava muito bem a nossa língua materna. E olha que ela saiu do interior da Angola muito nova. Afinal, ela tinha aprendido bem e aquilo estava no inconsciente dela, a língua da minha mãe. E no dia que ela estava a dar luz na dor do parto, ela falou lindamente a nossa língua que ela não falava em casa. Mamãe, vou dar luz. Ai! Porque eu nunca vi uma mulher dar luz a sorrir, né? Ai, vou dar luz. É, na base da dor, né? É um
decreto que foi emitido, e o homem haveria de suar para prover o conteúdo, a família, o alimento, tem que sofrer, até hoje. Mas a Satanás, olha o que Deus disse, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, para os irmãos que estão a chegar agora. Diz assim: e porém, quem é que estava declarando essa inimizade? Deus. E porém, inimizade entre ti e a mulher, a serpente, Satanás, o dragão, o enganador, o astuto, o iníquo. Diz aí: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, foi decretada a inimizade. Está entendendo? Eu quero dizer que existe a semente da mulher, que é Jesus Cristo, e existe também a semente do inimigo. Quer dizer que nesse mundo, isso nós encontramos no livro de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Nesse mundo existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sabia disso? Tem pessoas que deliberadamente assumiram ser servos de Satanás e filhos de Satanás. Então, em algum momento da tua vida, você pode se encontrar numa esfera, seja do trabalho, seja da faculdade, e não entenderes por que aquela pessoa te odeia. Amém? Já notaste isso? E você, cristão, não sabe por quê. Você que ignora. Ele te conhece e sabe que és portador da luz de Deus. Ele sabe que você é portador da luz de Deus. O irmão ou a irmã é que ignora. Mas ele não ignora, não. Ele sabe que você é da luz. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te combater. Ele vai te invejar, vai te odiar e vai querer te destruir, te caluniar. Por quê? Porque você está na esfera do filho do diabo. E ele vê o que você carrega de potencial, ele vê o que você carrega de luz, de verdade. E quando vocês estão na mesma esfera, ele sabe que o irmão é ameaça para ele e para as suas obras. E então ele te combate. E você não entende. E fala na tua mãe, no teu pai: mas por que ele me odeia? Em vez de dobrares os joelhos e entenderes que está em uma batalha espiritual, que só vencerás pelo poder da oração, nós começamos a falar ou usamos as armas da carne. Aí perdemos. Então, a guerra foi declarada. Irmão, Satanás te odeia. A guerra foi declarada. Deus disse: colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Está falando do mistério da cruz. Então, foi declarada uma guerra. Não brinque com o diabo, irmãos. Não brinque com o diabo. A guerra foi declarada. O diabo é teu inimigo. Ele te odeia. Odeia tudo que você é. Já estou a passar à frente a algumas coisas que eu não vou poder falar, porque os irmãos já conhecem, os outros vocês vão buscar. Ele odeia-te porque o irmão é a imagem e semelhança de Deus. Ele odeia-te porque o irmão é a coroa da criação de Deus. Ele te odeia porque o irmão ocupou o lugar que lhe pertencia. O irmão é a expressão do louvor de Deus. Deus te chamou para louvá-lo e para amá-lo. É isso que o diabo era. Ele era ministro do louvor. E ele te odeia tanto porque o irmão louva a Deus. Amém. O irmão celebra e Deus aceita o teu louvor. E vou te dizer mais por que ele te odeia. Ser inimigo do diabo é como se fosse colocar-te na mesma cela com alguém que foi condenado à pena de morte. O que é isso? Satanás sabe que nunca mais será perdoado. Perdoar, não tem perdão para ele.
o homem pecou por meio de Adão e Eva, e prontamente Deus matou um animal, simbolizando a redenção, verteu o sangue, isso tudo em Gênesis que eu estou a falar da redenção. Nela vem a nossa vitória, a nossa libertação, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De uma forma profética, Deus matou o animal, verteu o sangue e cobriu com a pele do animal a nudez de Adão e de Eva, mostrando a redenção. E Deus falou aí que a semente da mulher faria o quê? Pisaria a cabeça da serpente. E isso aconteceu na cruz do Calvário, meu irmão. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, oh meu Deus, sinto o poder de Deus aqui, ó. Lá na cruz do Calvário, ele atraiu Jesus sobre ele os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas tristezas, a nossa decepção. Oh meu Deus, a inimizade que nós tínhamos com quem? Com Deus. O problema que não era o diabo, o problema que nós tínhamos era com Deus. Nós éramos inimigos de Deus nesse mundo, sem Deus e sem Jesus. Lá na cruz do Calvário, Deus derramou a ira em Jesus Cristo. Houve um câmbio, houve uma troca. Ele recebeu Jesus, a minha miséria, a minha morte, a minha angústia, a minha perdição. Em troca, eu recebi de Cristo a vida eterna, o perdão dos pecados, a libertação, a cura, o milagre, a glória de Deus, o lugar na mesa, com certeza. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh meu Deus, seja curado aí desse câncer terminal. Oh Maria Machete, Alinizia Labafote, Caramachia em glória Labarraço. Levanta as mãos, vou profetizar. Todo espírito de enfermidade que tem operado na tua vida, tua comandar, do alto da cabeça, todo câncer, palavra de maldição, todo decreto do homem, cai por terra, receba a vitória, receba a cura, receba a libertação, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lá na cruz, Cristo pisou a cabeça da serpente. Não há mais condenação na tua vida. Não há mais doenças, tristezas e dores. Por isso que o diabo te odeia. Porque o irmão tem o quê? Um lugar à mesa nos céus. Um novo nome na nação celeste. E Satanás só errou uma vez. Já não tem oportunidade de perdão. Por isso é que ele te odeia. Agora, não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Ele não é amigo de ninguém. Não brinque com o diabo. É como se estivesse na mesma cena com alguém condenado à morte. Ele não tem nada a perder. Nós é que brincamos. Não brinque. Honre o perdão de Deus. Honre o preço vicário da cruz do Calvário, o sacrifício que produz vida. Honre, porque muitos dos brasileiros não tiveram os olhos abertos como você tem. Valorize essa salvação. A porta ainda está aberta. Vai chegar uma hora que a porta vai fechar e ninguém poderá abrir para você, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém. Tem aquele louvor que diz, né? Onde está a igreja? Onde está aquele irmão? Foi-se embora para Sião. Uma hora a porta vai fechar. A porta da graça vai fechar. O trono da graça vai se tornar trono de juízo. E aí, ninguém poderá te acudir. Amém? Ok, eu acho que já pus a base e depois vou apresentar a solução. Amém?
então compreendemos que Satanás é um inimigo derrotado. Aleluia! A cabeça dele já foi pisada. E onde é que está a nossa vitória? A nossa vitória está na cruz do Calvário. Lá o preço já foi pago. Eu só quero que abra mais um versículo e selamos essa parte de estabelecer a verdade. E aí entro e começo a explicar o que é a feitiçaria. Amém? Primeiro vamos colocar a base bíblica, estabelecer a base bíblica. Tem que estar bem cimentado. E aí depois começo a falar. Amém? Ok. João, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Eu até gostei, né? Aqui vamos terminar às 9 horas. Temos bastante tempo para falar e orar. Amém? Eu tenho dado esse seminário em outras igrejas, o tempo tem sido bem mais curto. Então, quando faz um compromisso, alguém decide entrar, então ele envolve toda a sua geração. Mas nem todos fizeram o pacto. Uns até nem sabem. Mas porque você beneficia daquele favor, as consequências positivas e negativas te afetam. Assim era na minha família. Eu nunca fiz pacto com o diabo. Eu nunca assinei um decreto de feitiçaria. Mas eu vivi as consequências. A minha mãe viveu as consequências. As minhas irmãs viveram as consequências. Até que pela graça de Deus, o Senhor se manifestou na minha vida, que fui o primeiro. Até que me levantei. E quando me levantei para valer. Aleluia. Então eu fui o Elias da minha família, o Neemias, o restaurador. E quando me levantei para travar esse espírito de feitiçaria. Amém? Vou continuar, depois vou dar continuidade desse assunto. Amém? Então estou a definir o que é isso. É um poder, é um mistério. Só que é um mistério que te leva ao submundo. Nós em África chamamos submundo. Na verdade é um mundo espiritual. Você entra na dimensão da feitiçaria por várias formas. Ou porque você nasceu numa família que já tem isso, e você é escolhido para albergar, para ocupar essa posição de autoridade, ou você adquire ela, consciente ou inconscientemente. De que forma? Eu quero ser um poderoso nessa nação. E eu vou procurar um feiticeiro que é um representante do mundo das trevas. Porque no mundo temos a dimensão, dois lados apenas. Ou você de Deus ou você do diabo. Não tem um meio termo. Isso aí. Você pode ser do diabo inconsciente. Isso. Não tem Jesus inconscientemente. Sem você aceitar ou não, vai sofrer as consequências do mundo das trevas. Agora, dentro do mundo das trevas tem aqueles que estão conscientes mesmo que são do diabo, vão para o inferno. Eles estão conscientes. Mas tem aquele que não tem Jesus que está ali inconsciente. Então, nesse mundo tem os representantes de Deus, os agentes de Deus, os símbolos de autoridade de Deus. Estão a compreender, queridos? Temos os representantes de Deus, os agentes de Deus, os símbolos de autoridade de Deus, e também nesse mundo temos os representantes das trevas, os agentes das trevas, os símbolos de autoridade das trevas. Quando você vai à busca, entra num lugar onde tem um sacerdote de uma religião que não confessa Jesus Cristo como seu Salvador, e você entra naquele lugar, você está entrando numa esfera consagrada a um determinado espírito que opera naquele lugar, e lá vai encontrar um sacerdote que é uma porta para esse mundo que entras. Na feitiçaria também é assim. Então, repito, a feitiçaria é um mistério. É um mundo que te leva a uma dimensão sobrenatural. Que dimensão é essa? Nessa dimensão,
você tem acesso a um mundo paralelo ao mundo físico. E nesse mundo, só que ele é espiritual, é na esfera do teu espírito. É o teu espírito que opera nessa dimensão sobrenatural. Ela trabalha em qualquer hora, só que a sua maior ação é de noite. Quando as pessoas dormem, os espíritos saem e vão naquela dimensão sobrenatural, seja em sonho ou de uma forma mesmo real, o espírito saindo. No sonho é mais de uma forma inconsciente, porque você pode adquirir a feitiçaria inconscientemente. Eu vou explicar amanhã, na próxima terça. Eu disse, a feitiçaria adquire-se conscientemente ou inconscientemente, herdada ou adquirida. Você vai ao encontro de um representante desse mundo, seja para desejares o poder político, o poder financeiro e aquisitivo, o poder para ter mulheres, que é uma coisa que tem também muito lá e aqui também tem, não é diferente, porque as pessoas são as mesmas. Tem mulheres de todas as espécies, aquisição de bens, influência social e muitas ambições, dependendo da ambição da pessoa. E o inimigo te ilude. É um mundo de ilusões, é um engano. Vai te facilitar viver nos teus delírios, nos teus prazeres, de uma forma bem real e tangível. Mas no final é morte e destruição, com o teu sangue. Então, o que acontecia particularmente a mim? Eu fui iniciado, estou a dar já o meu testemunho e depois vou continuar. Desculpa aí, pastor. Se não, tudo bem. Você tem acesso a um mundo sobrenatural, só que nesse mundo sobrenatural tem cidades. É espiritual, só que tem cidade. Eu disse que é um mundo de ilusão. O diabo é ilusionista, impressionista. Ele é o pai da mentira, ele é enganador. Ele vai te iludir, vai te enganar. Vai te ajudar a viver os prazeres desse mundo. E no final é destruição e morte. Então, nesse mundo, é uma realidade espiritual, uma região celeste, uma atmosfera, onde tem cidades, tem carros, eles viajam. Eu sou aviador de profissão, sou piloto aviador, essa é a minha profissão. Minha profissão não é pastor, não. Amém? Pastor é a minha vocação. Aleluia. Minha profissão é ser pastor, não. Amém? E as pessoas que estavam em dimensões mais avançadas, eles viajavam na dimensão sobrenatural. Vê só que é uma ciência tão avançada que eles viajavam com palito de fósforo. Na dimensão espiritual, montavam no palito de fósforo e iam para a Europa. Isso não é real. Para ir matar a pessoa na Europa. E as pessoas morriam na Europa. Familiares. Quando tem uma missão de matar e destruir. É tão avançado. Não é brincadeira o mundo espiritual. Talvez ignores. Mas eles te conhecem. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. E então é um mundo de prazeres. Vou falar especificamente da feitiçaria. E nesse mundo tem as cidades, porque eu tive acesso a esse mundo. Eu tive acesso a esse mundo quando eu dormia, porque eu estava sendo iniciado de criança. Eu não tinha ainda consciência. O mundo das trevas, eles podem te iniciar de criança. Eles olham para o ventre de uma senhora e sabem se aquela criança está vir com um destino ou não. Eles chamam estrela. Essa criança vai ser uma estrela, é o termo que eles usam. Quer dizer que tem uma habilidade, tem um destino de poder. O diabo não conhece o teu destino, mas ele lê a história familiar. Consegue ver as habilidades por meio do comportamento. Ele discerne, né? Ele é astuto, é enganador.
a história da família e a história dos pais, a história da mãe. Meu pai foi político. Ele consegue ver o traço familiar. E aí você vai gerando qualquer semente. E eu fui iniciado nisso. E quando me iniciaram, então eu comecei a ter sonhos de uma cidade sobrenatural. Cidade cheia de luz. Pessoas que já morreram naquelas cidades. Hoje eu entendo que são demônios. Amém? Porque o mundo de engano. Levou tempo para que eu tivesse as palavras apropriadas com base bíblica para vos testemunhar. Não comecei a testemunhar da noite para o dia. Deus nos ensina como a interpretar os assuntos e de tempo em tempo Deus vai nos ensinando. Hoje eu entendo que é demônio, porque ele cria uma ilusão. Aleluia! As pessoas morrem só uma vez. Amém? É um modelo de ilusão. E eu vi as pessoas que morreram da nossa família, os ancestrais, e era um mundo de festa e de poder e de autoridade. E algumas pessoas que estavam vivas, estavam nesse mundo, pessoas da minha família. Era um mundo de luz, um mundo de prazer, onde as pessoas tinham famílias, tinham carros, tinham vida boa. Isso é tão real, não é algo ilusório, é real, é tão real, mais real que a dimensão física. E muitas dessas pessoas preferem viver nessa dimensão do que viver bem no mundo físico. Tanto que é difícil um feiticeiro se converter, por conta dos prazeres que ele vive na dimensão sobrenatural, das trevas. Estou dizendo. Muito difícil um feiticeiro se converter. E eles combatem a igreja em África. Em África o feiticeiro entra na igreja, se no culto. É difícil ver porque ele veste normalmente e a feitiçaria é no sangue, é no espírito, não é na carne. Que você consegue, essa é a religião africana, como você vê aqui no Brasil. É difícil. Eu conhecia religiões africanas aqui, nunca tinha visto no meu país. Porque o mistério lá é no sangue, é no espírito. E eles começam a lançar seitas aí sentados. Porque a igreja é uma ameaça, a igreja é fogo, a igreja é autoridade, é poder. Amém. E eles ainda para lançar seita na intercessão, na oração e matarem os pastores. E se você não tiver no azeite de Deus, eu já vi pastores que morreram, igrejas que fecharam, porque não é brincadeira, é batalha espiritual. Aleluia! Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia declara: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Jesus Cristo é maior, o poder de Deus é maior do que qualquer feitiçaria, do que qualquer magia, do que qualquer ocultismo. É maior. E eu fui iniciado nisso, nesse mundo sobrenatural, e tem acesso a essa dimensão. Agora, tem um outro ponto que eu quero abordar aqui, vamos terminar e vamos orar 5 minutos, amém? E é outro ponto. Quando eu tive esses sonhos, e tem o outro aspecto natural, eu nasci numa família que o chefe tradicional era o meu avô. O lado natural, o lado cerimonial da feitiçaria. Porque tem o lado espiritual, que é essa que eu comecei, depois vou continuar, mas tem o lado natural, que de tempo em tempo eles faziam cortes, esses cortes, e colocavam medicamentos nas cerimônias festivas, seja no nascimento de alguém, ou na morte de um familiar, ou numa época festiva. E aqui no Brasil tem muita essa herança, a te cortarem e a colocar em medicamento. Irmãos, esses cortes, vou te dizer, não é nada proteção, é ponto de contato. Aleluia! Para demônios, para doenças e todo tipo de mal. O inimigo derrotado, quando revoltou-se no céu, ele não lutou com Deus, para mostrar que Deus não luta com o inimigo inferior. Amém? Deus não viola o direito das crianças, não. Satanás é uma criança diante de Deus. Amém?
Ele não lutou com Satanás porque Deus é criador e Satanás é uma criatura. Ele não é inimigo igual a Deus. Aleluia! Aleluia. Isso é muito importante compreendermos. É um inimigo derrotado. Glória a Deus. E ele foi precipitado dos céus. Amém? Foi precipitado dos céus para a terra. E ele caiu. Ele caiu. Então, entender bem a palavra? Caiu. De modos que ele continua caindo na sua vida e na minha vida. Ele, todas as suas obras, enfermidade, seja o câncer, seja toda doença, eu já vi Deus operar milagres sobrenaturais, seja da origem espiritual ou natural. Então não empodere o inimigo nem as suas obras. E Deus o trouxe ao teu nível. E quando o trouxe ao teu nível, meu nível, Ele justamente para que nós pudéssemos então também expulsá-lo. O livro de Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: marcharei sobre todo o poder do inimigo. Amém? Quem marcha é aquele que está por cima. Implica dizer que o superior massa, pisa o que está por baixo, o inferior. Amém? Não é a tua força, nem a minha força, mas aquele que está dentro, pelo poder que está dentro de nós, que é supremo, soberano, majestoso, grandioso, que é o poder do nome de Jesus. Aleluia. Pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todo o poder do diabo amordaça. E eu estou falando bem claro aqui, seja todo tipo de satanismo e todas as ciências demoníacas e diabólicas. Amém, Deus. Seja magia negra. Amém? O tempo tem sido mais curto, mas dá para falar. Olha só, já achamos? Vamos lá rapidinho? Já? Muito obrigado. Vamos lá ler? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Os irmãos conseguem perceber a minha língua? Sim. É a mesma língua que os irmãos falam. Amém? É português, né? Só muda o sotaque, né? O emprego de algumas palavras, mas é a mesma língua. Deus é bom. Amém? Nós temos todos uma ligação, nós da expressão portuguesa. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ok, vamos repetir de novo a parte B do versículo. Olha só o que ele fala. A parte B. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. Em algumas versões diz para destruir as obras do diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Nada de bom o diabo tem. Ainda que por engano, o diabo trabalha por astúcia, malícia, ele é impressionista. Nem vou falar das características de Satanás, isso foi o capô outro dia. Ele é impressionista, ele engana, ele cria uma ilusão de um paraíso, de algo bom. Mas no final ele tem um machado na mão. Então ele vem para roubar, matar e destruir. Simples. E a Bíblia diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, se revelou na minha e na sua vida, e lá naquela cruz do Calvário, para destruir as obras de Satanás, destruir o câncer
ser destruído pelo poder que é no nome de Jesus. Todo retrocesso acadêmico na tua família, você que vive numa família que não tem ninguém que acabou a faculdade, começaram, mas nunca acabam. Esses indícios são alguns indícios de famílias onde tem feitiçaria, há uma impotência intelectual. Estou falando disso, indício no sentido quando há dados, né? Números excessivos em gerações. Na primeira geração, ninguém fez a faculdade, não acabou. Os filhos que estão a nascer a mesma coisa, os netos. Isso não é normal, não. É algo espiritual. Aleluia. Então, são indícios. Impotência intelectual. Você nessa noite. Porque Cristo já destruiu na cruz do Calvário. Quer dizer que a vitória foi garantida. Amém? Já está garantido. Você não tem que pagar nada. O poder de Deus aqui hoje já está liberado. Aleluia. Não porque eu estou a pregar, não pelo teu esforço, mas pela obra vicária do Calvário. Aleluia. Tudo já foi pago, tudo já foi liberado. O que você vai fazer nessa noite quando nós orarmos? Você vai se apropriar, vai se revoltar. Vai orar que nem os africanos. Não vai, não, como disse uma irmã, o problema lá na família e não estou orando da minha família. Não, mas isso não é oração, não. Você vai ter que dar cambalhota como os africanos, não. Vai ter que orar, se revoltar com a tua realidade. E essa igreja é uma igreja boa que já domina o assunto da batalha espiritual, então está livre, irmãos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras do Está muito fraco, irmãos. Está muito fraco. Para quê? Destruir. As obras do diabo. Para isso é que Jesus Cristo se revelou. E o processo não foi pequeno. O processo começou lá no livro de Gênesis, da anúncia da vinda do Filho de Deus. É um processo longo. Deus investiu esforço. Deus investiu lá no Gênesis, quando anuncia o primeiro, de uma forma profética, o processo da redenção. Depois vieram os profetas. Veio o ministério de Moisés, que era o ministério da condenação, trazendo a lei, instituindo o sacrifício, que era um dos sinais fortes do ministério de Moisés. Deus instituiu o sacrifício, apontando de uma forma profética a redenção que se efetivaria na cruz do Calvário. Aleluia. O livro de Hebreus declara: era impossível o sangue de bodes, aleluia, e carneiros apagar o pecado dos homens. Mas uma vez, Jesus Cristo, de uma vez só, ofereceu, aleluia, o sacrifício maior, o seu sangue. E a Bíblia fala que quando morreu naquela cruz do Calvário, e ele entrou no tabernáculo celeste, Moisés trouxe o tabernáculo terrestre, instituiu o sacrifício, a ordem do sacerdote, sacerdócio levítico, segundo a ordem de Arão, profetizando tudo profético, mostrando que haveria de vir um sacerdócio eterno, no qual eu e você pertencemos. Aleluia. Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Diz a palavra: Jesus entra no tabernáculo celeste e apresentou o sacrifício por meio do seu sangue, não sangue de bodes, mas o seu próprio sangue. Diz a palavra que o Pai aceitou o sacrifício e foi tão agradável que o seu Pai lhe disse: agora senta à minha direita. Aleluia. E declara: e nós temos acesso ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. E nesse sangue, africanos como eu, que não tínhamos lugar ao sacerdócio, porque eu não era da tribo de Levi, nem era judeu em termos natural,
porque eu sou negro, não tinha direito de falar da parte de Deus aqui de pé, nem tampouco ter o Espírito de Deus, mas pelo sangue de Jesus, agora posso falar, agora posso pregar, agora posso glorificar, oh meu Deus, agora posso pregar, oh, rabacachoto, carabolsa. Glória a Deus. Eu posso, pelo sangue de Jesus. Eu posso pregar. Eu posso falar para vocês. Agora eu posso pregar para vocês. Gálatas 3:19. Então sempre a estabelecer a verdade. Não tenha pressa da gente ter experiência. Tem que falar a palavra. Gálatas 3:19 diz assim: Cristo fez-se maldição por nós. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 3:13. Cristo fez-se maldição por nós. Glória a Deus. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios. Nós que não eram, mesmo os irmãos que estão aqui, não são judeus. Aleluia. Quer dizer que vocês também não podiam entrar nas bênçãos do povo de Israel. Para que as bênçãos de Abraão, o pai da fé, chegasse aos gentios, aleluia, por Jesus Cristo, e que pela fé recebesse o maior presente que um pai pode dar ao seu filho. Qual é? Recebesse o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Recebesse o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que Deus me deu quando aceitei Jesus foi o Espírito Santo. Fui batizado na rua, porque Deus não tem limite. Fui batizado na rua. Na rua. Quando fui batizado na rua, aí recebi o poder. Irmãos, onde estava o Espírito Santo de Deus, todas as maldições começaram a sair. Aleluia. Glória a Deus. Eu tive tuberculose, crônico, não curava. Os médicos já não conseguiam me curar. No culto de libertação, mandaram levantar todo mundo que está doente de pé. Começa a gritar: há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se me lembro do hino do cântico, acho que é 493. Ô paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim há poder. Queres o mal a vitória? Olha, queres o quê? O mal, a vitória a vencer. Seu sangue tem poder. Queres pureza para o teu coração? No sangue há poder. Mais lealdade e mais consagração, no sangue há poder. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que o paralítico não anda se o sangue ainda tem poder? Por que o morto não ressuscita se o sangue ainda tem poder? Aquele meu filho morreu no culto de libertação. Deus o ressuscitou porque o sangue não perdeu validade. Glória a Deus. Vomitei a tuberculose e comecei a gritar. Todo mundo a gritar: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue. Não, fiquei comando. Você não precisa sentir. Ah, não estou sentindo vontade para gritar. Não. Na África é obediência. O líder está por lá e não precisa sentir, é só seguir. Depois de seguir é que vai sentir. A coisa que é só obediência. Depois de obedecer. Agora, se você é muito você, não vai receber nada. Só vai assistir. Caramba, eles estão a sentir o que é. Não, só vai assistir. Eu não conseguia ficar de pé. Não sentava, não andava. Diáfra, não tem essa voz. Essa voz veio pelo sangue de Jesus que você tem. Para expulsar demônio e declarar cura. E quando eu comecei a gritar, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder, oh meu Deus, há poder no sangue de Jesus, há glória, há poder. Assim como estou a gritar agora para a tua vida, que as muralhas caiam, que as cadeias caiam, porque há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus.
subiu e vomitei sangue. E fui curado naquela hora. Há mais de 16 anos fui curado. E Deus me deu essa fé na mesma hora para pregar, para declarar que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há cura no sangue de Jesus. Há ressurreição no sangue de Jesus. As cadeias caem, as barreiras caem. O nome de Jesus é glorificado. A glória de Deus vem. Se em algum momento na tua vida entraste nessa religiosa africana e te fizeram essa escola, houve o cerimonial da invocação dos espíritos e comeste comidas consagradas, espero que o irmão já tenha renunciado isso e já tenha se apropriado da vitória do Calvário. Tu a repetir bem, essas coisas não têm poder na tua vida, porque lá na cruz Jesus Cristo já destruiu. Agora, esse é um porém, e não estou aqui generalizar a minha história, amém? Não estou aqui generalizar, mas quero te dizer uma coisa: pessoas que tiveram ligações com religiões africanas, com ocultismo, ciências ocultas, o teu tratamento é bem diferenciado. Você tem que renunciar aquelas comidas que você comeu, que são comidas consagradas aos demônios. Não me fizeram um pacto, foram vários pactos, porque eu estava para lhe dar o poder tradicional. E um dos pactos foi me deram de beber osso de leão, ensopado de osso de leão e de elefante, para ter uma força sobrenatural. Aquilo é um demônio que eu ingeri, e ingeri isso. E eu tenho a força sobrenatural. Eu sou magro, né? Hoje tem uma força do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas antigamente eu não tinha medo não tinha medo de homem não, aleluia. Porque tinha demônios, o dito corpo fechado. Tinha força sobrenatural. E fui liberto nas fases de reconhecer essas questões, porque eu não sabia, era criança. E os demônios se manifestavam na minha vida na igreja, já sendo crente. A igreja expulsava, não saía. Entrar em jejum de um mês. A pastora da igreja conhecia bem sobre batalha espiritual. Disse: não há poder que resista ao nome de Jesus. Por que esse demônio não estava saindo da vida desse jovem? Era uma mulher que se converteu na Inglaterra. O ministério de batalha espiritual levou para a África. Aí chamou a minha mãe: como é que esse teu filho foi gerado? Eu disse: não, eu sou filha do chefe tradicional, e esse chefe tradicional deu o nome dele no meu filho. Me deu o nome dele natural. Ele chama-se Simão Vitor Faria, eu chamo Simão Vitor de Batana. E além de me dar o nome, me deu o nome dele tradicional, que significa Jicópola Kumakizatuka. Quer dizer, o cacarejá da galinha vem dos ovos. Traduzindo, ele será poderoso, mas a iniciação dele começa desde o ventre da sua mãe. Eu disse há pouco tempo que o mundo da Esteva vê desde criança e começa a te iniciar. Então me escolheram porque viram um potencial em mim. Hoje eu entendo que o potencial é de Deus. Aleluia! E o diabo queria usar para ele, mas Deus é maior. Amém? E o que Deus preparou para a tua vida, ninguém vai abortar. Porque os planos de Deus jamais serão destruídos. No nome de Jesus. Aleluia. Então a minha mãe começou a explicar. Quando esse meu filho nasci, eu não conseguia gerá-lo, fomos fazer sacrifício no mato, dentro do mato, e a minha mãe comeu 9 tipos de comidas tiradas dos matos e invocaram o espírito das águas. Então eu disse: não, esse filho, vocês pediram a divindade, e então esses demônios estão a reclamar, porque ele foi gerado para ser um servo do diabo. E começou a explicar. É aí que a minha mãe começou a fazer o trabalho de renúncia. Ela tinha esquecido.
Foi no momento da oração, o Espírito Santo lhe trouxe a luz. E aí começou a renunciar. Quando começou a renunciar, a igreja começou a ouvir, e a igreja depois levantou-se para quebrar, destruir e estabelecer a vitória que já foi conquistada no Calvário, naquela área da minha vida, para se efetivar a libertação. Estou a passar algumas chaves, amém? Bem rápido. Estão entendendo que eu vou aqui, depois volto. Então, esse foi um dos fenômenos que aconteceu na minha vida. Associado a isso, no mundo físico, havia o cerimonial de comidas que comíamos, que eram demônios. E todas essas comidas, eu comecei a renunciar, depois de me converter no processo de libertação, e comecei a cancelar. E quando cancelava, eu vomitava. O peso nos ombros começava a cair, as doenças começaram a sair. As doenças, os demônios de guerra, de luta que eu tinha saíram no culto. Manifestei demônios que eu não sabia que tinha. Na verdade, eu já senti a ação deles na minha vida, que diziam proteger, mas na verdade o final seria morte e destruição. Um aparente favorecimento no início, mas no final é morte e destruição. E foi assim que eu fui conhecendo a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é poderoso. Glória a Deus. Vomitei as doenças. Deus me curou e tem me libertado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu senti a inspiração a parar. Vou parar por aqui. Próxima terça-feira, eu vou entrar em todo o meu testemunho, todos os pactos, do início ao fim, e vou mostrar como é que saí, como é que a minha família quebrou o lado do insucesso acadêmico, porque ninguém estudava, porque onde a feitiçaria, a impotência intelectual. Eu me formei, eu sou aviador de profissão. As minhas irmãs todas formaram-se fora, na China, em outros países. Toda a minha família deixou de ser miserável. Eu não sou de uma família miserável. Por conta de Jesus Cristo, vencemos a impotência acadêmica e profissional. O espírito de prostituição caiu por terra. Ninguém casava na minha família, nem a minha mãe. A minha mãe casou-se por conta da feitiçaria, a prostituição. Onde a prostituição, a miséria. Onde a miséria, a inveja. Eu vou falar muito da inveja, porque aqui no Brasil também tem muito isso. A ciúme. São demônios terríveis. Tudo isso caiu por terra. Vencemos porque Cristo já tinha vencido na cruz do Calvário. E o que é que nós fizemos? Entramos em jejuns, em vigílias agressivas, renunciando, cancelando, destruindo e estabelecendo a vitória. Aleluia. Jejuns, vigília. Aleluia. Levou anos. A minha libertação levou mais de 8 anos. E até hoje estou a ser liberto. Até hoje. E há quem pensa que da noite para o dia Deus muda. Deus muda, é verdade. Cada caso é um caso. Mas pessoas que estiverem envolvidas com o espiritismo, tem que haver um acompanhamento profundo e sério. Para que haja um desatar na sua vida, em algumas áreas da sua vida e até dos seus familiares. Eu, quando me converti, toda a minha família se converteu, comecei a ser liberto e toda a família começou a ser liberta. Amém? Vamos parar por aqui. Próxima terça-feira, traga alguém, um familiar, um irmão, que tem um problema, até doenças incuráveis. Amém? Jesus Cristo cura. Aleluia. Eu não tenho medo não. Quem vai curar Jesus não sou eu não. Amém? Doença incurável, traga doença. Pessoas com câncer, pessoas com doença. Jesus cura. No meu ministério já vi paralíticos andar, morto a ressuscitar, como disse meu filho. Estou a falar de Jesus, não estou a falar de mim. Doenças incuráveis, pessoas que você acha que nunca mais haverá solução. Essa unção, essa graça Deus colocou também na nossa vida, de cura, de milagres.
e nós queremos ser vivos, pode ser que a gente nunca mais venha depois dessa fase. Então, aproveita o máximo, levanta o braço, vamos orar, rapidinho, temos 3 minutos. Eita, ai meu Deus, oh Jesus. Então, vamos fazer 2 minutos. Eu estava a ver aqui e vi que faltavam 5 minutos. Quando eu falei um pouco, entrei em outro assunto. É o seguinte, nós não vamos orar muito e eu não vou ser sem ética, não vou vos enfadar, mas eu creio que em 3 minutos vocês podem orar, não? Vamos fazer como é habitual na vossa igreja. Tem alguém nesta noite que ouviu essa mensagem e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, nunca tomou essa decisão e quer decidir hoje, nessa noite, entregar a sua vida a Jesus? Irmão, Jesus Cristo é o único que pode mudar a história da tua vida. Se estás envolvido em questões ocultas e parece teres benefícios e privilégios em um certo conforto, quero te dizer que é um engano. Talvez ainda não estás convencido, mas no final vais te lembrar desse africano que está aqui a te anunciar. Deus me trouxe da África para ser um arauto da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta o braço no chão. Não vou repetir, amém? Tem aqui nessa noite alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor da sua vida, o Mestre e o Guia da sua vida. Levanta o seu braço, por favor. Amém. Não tem ninguém. É uma decisão única que não se toma no lugar de ninguém. Tem uma jovem que me falou um dia numa igreja: por que não falaste mais uma vez? Eu tinha vergonha. Irmãos, aceitar Jesus e ir no banheiro não se pode ter vergonha. Amém? São coisas únicas que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Amém? Ninguém pode fazer por você. Amém? Muito bem. Levanta o teu braço. Vamos fazer uma oração agressiva. Eu vou vos ajudar em 3 minutos. Repitam a oração que eu vou fazer. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro a minha alma ao teu poder. Eu creio, Senhor, que lá na cruz do Calvário todas as obras de Satanás já foram destruídas. Por isso, nessa noite eu creio que é vontade de Deus a salvação da minha família, a libertação da minha família, a cura da minha família, a minha vitória em Cristo Jesus. Eu creio na obra do Calvário. Eu creio no Cristo da cruz. Por isso, meu Deus, vem com a tua glória sobre a minha vida. E se existe alguma área na minha vida que está aprisionado, ou na vida dos meus familiares, vem com o teu poder agora. Vem com a tua glória agora. Vem com o sobrenatural agora. Vem com o peso da tua glória agora. Meu Deus, preveja nessa noite sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, no nome de Jesus Cristo. Começa a falar com Deus. Eu não conheço o teu problema. Tem que cair no nome de Jesus. Glória. Então é o inimigo derrotado. Aleluia. Vamos ler? Por que ela fala no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Não tem alguém para me ajudar, né? Para ler, mas tudo bem, eu vou ler. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 12, de modo que possamos ler, ter ideia do contexto. Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher:
porque fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ok, versículo que nos interessa, versículo 15, amém? Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Observaram aí? Houve um jogo de empurra, amém? Um empurrou, o Adão empurrou a mulher, e a mulher empurrou a serpente, e a serpente ficou calada. Porque aceitou, né? Quem cala consente, né? Ele entendeu que ele foi mesmo enganador, o pai da mentira, segundo João 8,44, não é verdade? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, não se firmou na verdade, porque não há nele verdade, a essência dele é maligna. Quando tenta falar a verdade, tudo que ele fala engana. Eu estou a passar algumas coisas, algumas dicas, já estou passando, depois vou desenvolver. O que eu quero dizer? Se tem aqui alguém que entrou numa ciência oculta, seja maçonaria, Rosa-Quadra, ciência cristã, ou estás na feitiçaria, meu irmão, ainda que aparentemente pareça ser uma coisa interessante, fraternal e te dê benefícios, quero te avisar que no final... Oh, glória a Deus! Ok. Então vamos lá na feitiçaria. Já coloquei a base. Jesus já desfez as obras de Satanás. Se você é crente, estás a viver uma área da tua vida amarrada, porque é possível acontecer isso. Isso acontece. Estou a falar para cristão, depois vou falar para quem não é cristão. Tem água para mim? Tem, aqui. Muito obrigado, amém? Eu sinto Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você é cristão e está vivendo uma área amarrada da sua vida, é possível sim. Não estou falando da tua salvação, a tua salvação é efetiva e é completa. Aleluia. É a nível do teu espírito. Estou a falar a nível da sua alma ou do seu corpo, uma doença. E da sua alma, alguma ferida interior ou alguma barreira em termos de limite, seja acadêmico ou profissional. Saiba que na cruz do Calvário tudo já foi pago. Aleluia. Essa situação é ilegal na sua Glória vida. a Deus. Vocês, os brasileiros, têm muita literatura. Eu já pregava sobre batalha espiritual na África. Quando vim aqui, o Brasil acrescentou muito na questão da literatura. E vocês usam uma palavra que clareia tudo. Diz assim: toma posse da vitória. Subentende-se que lá no Calvário a vitória já foi liberada. Agora, muita gente, por ignorância, por desconhecer os benefícios da cruz, vive a derrota. Meu Deus. Outros, por desobediência, questão de comportamento. E é o maior problema. É o maior problema hoje em dia. Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, a geração que troca valores. E a geração que não crê. A gente grita aqui, quase perde a voz. São poucos que creem. Isso aconteceu com Isaías. Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação, a fim de que se manifestasse o braço do Senhor. Não é novo a resistência ao Evangelho e aos emissários de Deus. Infelizmente é assim. As pessoas olham para você e não creem. E Deus não pode operar onde não há fé. A fé é alinhar-se a um pensamento. No nosso caso particular, a fé é alinhar-se àquilo que Deus diz, Cristo diz, concernente à sua vida. Amém?
Agora, o outro ponto, muitos não recebem a vitória do Calvário por questão de indisciplina. Me perdoem, amém? Estou sendo muito bruto? Não estou ofendendo, não? Não. Eu não sou pastor, não. Eu sou profeta de ministério. Fui ordenado por ministério profético, amém? Então, algumas coisas eu vou ser bem direto. Vou ser educado, mas não vou mentir o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Então, por incredulidade, por desobediência, por ignorância e por indisciplina, incapaz de ficar um dia de jejum para o benefício da sua própria vida. Nunca vi isso. Come toda a vida, há 38 anos a comer, e tem dificuldade de ficar um dia sem café da manhã. Não é para o meu bem, é para o teu bem e dos teus filhos e da tua família. A minha mãe ficou muitos anos orando a favor da minha vida de jejum. Eu fiquei muitos meses, direto, um mês de jejum, a tomar sopa às 22 horas, várias vezes num ano, para Deus tirar a nossa família da morte, da prostituição, da miséria. Estou convertido há mais de 20 anos, até hoje oro assim, por aqueles que não se converteram e por mim mesmo, e para deixar um legado para aquelas duas crianças que estão aí. Me recuso categoricamente eu servir a Deus e deixar os meus filhos miseráveis, como o filho, o profeta que deixou dívida para os seus filhos. Se não fosse a misericórdia do Eterno por intermédio do ministério do profeta, seria um caos e uma escravidão. E muita gente é assim. Deus lhe deu uma unção, lhe deu a graça de Deus, mas por indisciplina está deixando um legado de fracasso, porque não pode jejuar para a sua cura, não pode se apropriar da vitória, não pode se esforçar um pouco mais, se privar um pouco mais do sono, se privar um pouco mais do alimento, orar mais, jejuar mais, buscar mais. Essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Há demônios que têm raízes. E o Brasil é um país que tem uma ligação muito grande com a África. É verdade. E herdaram muitos deuses da África, como da Europa, como da Ásia. A guerra aqui não é fácil não, principalmente no Rio de Janeiro, onde o maior altar é o Cristo Redentor. Aquilo não é brincadeira não. Verdade. É um portal, representa a idolatria, mostrando o mar, que é um espírito de prostituição que destrói lares, acompanhado com a serpente e acompanhado com o espiritismo africano e com a magia branca e todo tipo de ciências. Nós estamos no lugar da guerra. Aleluia! No lugar da guerra. Estamos no lugar onde ir num prostíbulo é normal aos 15 anos, consagrando os jovens à prostituição. E depois o que acontece? Esse espírito, quando a pessoa cresce, vai te acompanhando e pode destruir o teu lar, o futuro dos teus filhos. Aqui é um lugar onde nós devemos mais jejuar e orar e romper essas fortalezas. A feitiçaria é uma ciência maléfica ao serviço de Satanás e seus servos, todavia oculta ao homem natural e real ao ser espiritual. Definir a feitiçaria, pegaram aí? Estão a escrever? A feitiçaria é uma ciência, ela tem um método. As ciências naturais que nós estudávamos na faculdade, na escola, ela tem um objeto de estudo, tem um objetivo. E todas elas têm métodos, por isso é que são chamadas de ciência. Tem um método científico, investigativo. Só que você transporta isso na dimensão espiritual. A feitiçaria é uma ciência. Ela é uma ciência oculta. Ela é um mistério. Em África nós chamamos de mistério, é um poder. As tribos africanas e a feitiçaria não tem só em África.
Eu fui pastor aqui no Brasil. O pior ataque de feitiçaria teve aqui no Brasil, em São Paulo. Eu falo, não, é África é pior. Não. É só o berço. Amém? Aqui tem no Brasil, na Europa tem. E para sua informação, o ocultismo, as maiores focos de ocultismo estão em França e na Inglaterra. Os piores marabus. E são seculares. Amém? É uma ciência oculta, ela é um poder. E ele vem aquilo como um privilégio. Só que é um mistério. É um mistério, é uma coisa que você não vê, porque ela é espiritual, como eu tive explicando aqui no início. É um mundo espiritual. E o mundo espiritual de Satanás, ele tem várias regiões, várias atmosferas, várias esferas. Tem o espiritismo africano, e tem a magia branca, e tem as ciências ocultas. Então são várias esferas de domínios espirituais, com seu objetivo específico de destruir e matar, mas de uma forma bem específica, diferenciadas umas com as outras. Mas o patrão é o mesmo, que é o diabo. O método é que muda, a forma é que muda, e as esferas de atuação é que mudam. Então, a feitiçaria, como eu disse, está aqui, ela, ao homem natural, o homem natural não entende, não conhece, mas aquele que lhe foi revelado e os seus servos sabem o que é isso. Por exemplo, vou usar a realidade africana. Nem todas as famílias africanas têm acesso à feitiçaria. E ainda que haja feitiçaria numa determinada família, nem todos daquela família têm acesso a esse poder, que é um privilégio para eles, porque lhes dá favores. Nem todos têm acesso a esse poder, que lhe dá acesso a uma determinada realidade do mundo espiritual. Mas, quando há feitiçaria numa família, todos, direta ou indiretamente, vivem as consequências da feitiçaria. Seja de benefício ou de destruição. Mas nem todos são feiticeiros. Porque o diabo, saiba uma coisa, ele não cria nada. O diabo é imitador. A Bíblia declara, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele, como sacerdote, definiu o destino de todos. O posicionamento dele faz com que os céus se abram a ele, aos seus filhos, aos seus netos, a todos quanto vem da linhagem dele. É o que aconteceu com Abraão, relativamente a Ismael. Ainda que Ismael não era o filho da promessa, o que Deus disse quando permitiu que Ismael fosse expulso? Disse, porque é tua semente, eu lhe abençoarei, e será o quê? Um povo grandíssimo. No mundo das trevas, seja qualquer tipo de ciência que eu já nomeei aqui, ou a feitiçaria, voodoo, magia, todo envolvimento que você decide ter um compromisso com ele. Quando entras, o diabo, porque imita Deus, direta ou indiretamente, vais envolver todos os teus filhos, todos os teus familiares, aqueles que comem do dinheiro, se é o caso do desejo ao poder financeiro que te levou para buscar isso. Todos que comem daquele dinheiro, todos que são afetados daquela influência, se é a questão política, de você querer ser forte, porque tem aqueles que vão à busca das ciências ocultas ou da feitiçaria, para ser influente politicamente, porque os demônios fazem influência para as pessoas serem eleitas.
Isso está na Bíblia. É verdade. Daniel estava a lutar durante 21 dias contra o príncipe da Pérsia, demônio dos ares, que estavam a controlar na dimensão espiritual as autoridades físicas do reino. Começa a falar com Deus, Brasil. Brasil, vamos lá. Come on. Vai. Diga, Senhor, acuda. Senhor, muda a minha história nesses 2 minutos. Senhor, muda a minha vida nesses 2 minutos. Senhor, muda a história da minha família nesses 2 minutos. Ah, Deus, na minha vida, eu quero mudança nessa noite. Eu quero desatar de Deus nessa noite. Na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, toda a história do passado na minha vida, tudo que é negativo, cai por terra nessa noite. Que haja um desatar de Deus. Haja uma revolução. Se levanta nessa noite contra toda a obra do diabo na tua vida, seja por meio de doença, seja por meio do histórico de fracasso acadêmico, de impotência profissional, de impotência nos negócios, seja algum histórico de doença crônica, seja hepatite B, hepatite A, AIDS, câncer, todo travamento espiritual, todo espírito de prostituição, seja o que o diabo colocou na tua família, não interessa quanto tempo levou, não interessa se está uma geração ou a 2 gerações, há poder no Cristo da cruz, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, para amordaçar todo decreto de morte, todo jugo, toda palavra de maldição, toda afronta maligna. Por isso, meu Pai, vem com poder agora, nessa noite, sobre ensaiando a terra ferida. Meu Deus, vem localizar o meu irmão, localiza a família dele, localiza o trabalho dele, localiza o mundo, a história do meu irmão. Vem agora, Jeová. Olha, abacaço, cagabaço, e a glória, macaiabacato, poder do Jeová nessa noite, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua história, quebrando o jogo, quebrando a cadeia, quebrando a afronta. Oh, meu Deus, vem com poder agora, Deus. Levanta o braço, olha a glória que está descendo aí. A quem está sentindo ânsia de vômito, toda a comida consagrada a demônios, que tem trago miséria, destruição na tua vida, que tem trago furto na tua vida, está caindo por terra agora. Estou a comandar toda a obra de demônios, todo espírito familiar, espírito dos mortos, espírito de miséria, espírito de amarração, toda doença na cabeça, doença no sistema respiratório, doença no sistema urinário, o imunológico, estou a comandar, espírito de enfermidade, arruma tuas malas agora, saia dessa vida, toda praga, saia dessa vida, todo histórico de derrota familiar, saia agora, do alto da cabeça, caia o fogo de Deus, caia o sal que quebra o jugo, que amordaça a treva, todo decreto negativo sobre o teu negócio, agora, meu Deus, localiza o meu irmão, toca a vida do meu irmão, a vida do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, meu Deus, vem com a tua glória agora, o Jeová vai quebrando agora, esse demônio familiar, esse espírito, treca a lua, treca ministério, treca a cabeça, esse destruidor, esse espírito de miséria, espírito de enfermidade, agora vai saindo da tua vida, vai saindo da tua casa, oh, sai agora, receba a libertação, receba a cura, receba o milagre, receba a vitória, receba o poder do alto, seja cheio da unção, seja cheio da glória, seja batizado no Espírito, para romper toda a cadeia, no nome de Jesus. Aleluia! E de glória, aleluia, a sacaia bolsa, e de glória, a
é daqueles que fazem a Bíblia. Receba a tua libertação. Receba a tua vitória sobre a tua família, sobre a tua casa. Decretos humanos caem por terra, de doença, de morte, de limitação. Estabelecemos a vitória do Calvário sobre a tua vida, sobre a tua casa. E profetizo que o irmão está por cima e não por baixo. És cabeça e não cauda. Os céus estão abertos sobre a tua vida. És abençoada ao entrar e ao sair. A tua família é salva, curada, liberta, transformada. Aleluia. 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 Irmãos, deste lado tem uma mulher que Deus está a curar do estômago. Glória a Deus, aleluia. Aqui no meio, em nome de Jesus. Receba a tua cura no estômago. Estômago é uma visão que tu até. Deus está te curar agora. E você vai testemunhar. Amém? Receba a tua cura. Xaralabuça, carendegros, te faramai. Isso na igreja te faramai. Tem um jovem no joelho esquerdo. Deste lado também. Deus está a tirar toda a lesão do teu joelho esquerdo. No nome de Jesus. Receba a tua cura agora. Deste lado tem um jovem que tem dor no olho direito. Olho direito. E essa dor está há 2 semanas. Está provocando dor de cabeça horríveis. Receba a tua cura. E você vai dormir em paz nessa noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção. Amém. Então vamos liberar a palavra de conhecimento e a profecia. Tem um jovem deste lado que entregou o currículo há 15 dias. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está abrindo portas. E nesse momento que eu estou a falar, você está sentindo o fogo de Deus nas 2 mãos. Está a receber a porta aberta e o emprego, amém? Você vai entrar nesse emprego e já entrou no nome de Jesus. Não esqueça de testemunhar, amém? Não esqueça de testemunhar, glória a Deus. Deste lado, tem uma mulher no braço direito, está sentindo a dor aqui. Eu não sei como é que chamam vocês, esse, aqui, como chama? Na axilas para cima, amém? Deus está te curar agora, no nome de Jesus Cristo. Xararada caçoco, micarabra, pegasse-lhe de faramai, arisriales de misrio. Vanessa, põe a mão sobre essa irmã, em nome de Jesus. Irisiri alabahai. Põe rápido, amém? Põe rapidinho sobre ela, amém? Preste atenção, irmã, não conheço você, mas Deus está te dando uma unção de autoridade na oração, amém? Você vai aumentar a força da oração, a força do jejum, porque o Senhor está me dizendo que a irmã desejou isso para a tua vida. Levanta as mãos, abre as 2 mãos, recebe essa unção no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Todos vocês sejam abençoados. Próxima terça-feira, vou me dedicar mais com a unção profética. É o meu ministério, eu não sou pastor não. Eu me estou dando vida, vou me dedicar mais, com mais tempo. E vamos orar para cada um especificamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Primeiro a palavra de Deus. E aí vou dar um pouco mais de tempo, termino mais cedo, para a gente poder orar para vocês e me dedicar a vós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque é uma unção de cura e de milagre. E eu preciso orar um pouco mais para vós. Amém? Glória a Deus. Deus vos honre, Deus vos abençoe. Meu Deus, me lembrei agora. Eu queria que o pastor Vanderlei orasse por mim, porque eu fiz anos hoje. Me esqueci. Me lembrei agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse, me falaram, não, vai. A dia eu falei, não, vou fazer anos com meus irmãos lá na Sagrada. A minha mãe ligou-me da África de manhã e já me parabenizou. Glória a Deus, aleluia. Queria que o pastor orasse por mim. Pastor, eu quero agradecer imenso pela confiança
Me acharam, meu irmão. Quietinho atrás. Quero agradecer mesmo pela confiança, por ter nos convidado para podermos pregar e colocar o ministério que Deus colocou, o dom, ao dispor do pastor, ao dispor da igreja, da liderança. Agradeço muito pela essa confiança e por esse momento. Amém, meu pastor? Muito obrigado por tudo. Me perdoa pelo horário. A paz de Cristo, amém, irmãos? Amém. Vamos estender as mãos sobre a vida dele, vamos orar. Os pastores aqui, frente também, estendendo as mãos sobre a vida dele. Pode chegar um pouquinho, os pastores. Amém? Estava ali atrás, ali, e no momento da oração, senti uma unção muito forte. Eu acredito que muitas pessoas aqui receberam milagre da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai acrescentar muito na tua vida espiritual. O que aconteceu aqui essa noite, amém? Essa oração mexeu com os céus, irmão. Glória a Deus. Pai, este é o teu filho, Simão. Meu Deus, um homem que tu arrancou, meu Pai, do lamaçal, Senhor, das profundezas, Senhor, dessa escuridão, Senhor. Tu tirou esse homem de lá, meu Pai, para ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Tu poupou a vida dele, tu guardou ele, tu livrou ele, tu escondeu ele, para que ele hoje, Senhor, esteja aqui te servindo em espírito e verdade. Portanto, Senhor, ele completa mais um ano de vida. Muito obrigado por esta data tão sublime na vida deste homem. Acrescenta cada dia mais, Senhor, longos anos de vida sobre este homem. E Simão, Senhor, a cada dia, Senhor, venha ser usado por ti de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, Senhor, pelo aniversário dele. E agora traga um presente do céu para a vida dele. Abre as janelas do céu sobre a vida desse homem e faz chover sobre a vida dele. Vai assim, abençoamos a vida de Simão e declaramos vitória sobre ele e a família dele. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, querido. Pastor Wagner. Glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar como aluno lá atrás. Glória a Deus. Amém. O irmão ali, não, seu nome, irmão? Sérgio. Irmão Sérgio me perceptou ali quando eu estava vindo, falou, pastor, hoje é o dia do soldado. Onde está o soldado de Cristo? Então Deus vai colocar uma divisa a mais aí no teu ombro. Vai receber uma divisa a mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, Deus está colocando uma promoção sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Amém, Deus. soldado de Cristo. Receba essa palavra. Aleluia. Pastor Wagner, posso falar você um pouquinho? Aqui, deixa eu falar rapidinho aqui. Pastor Simão, quero glorificar Deus pela sua vida. Todo o tempo que você veio para a igreja aqui, você sempre no seu cantinho, um símbolo de humildade, nunca se exaltou em nada aqui, e hoje eu vejo a exaltação de Deus na sua vida. Aleluia. Nós chamamos e queremos glorificar Deus pela sua vida e pela sua família. Um aplauso bonito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu fui pegar o irmão Simão e a sua esposa lá na Lapa, eles estão morando na Lapa.